Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando uma série de entrevistas sobre o programa de estudos e de pesquisas Armorial Ariano Suassuna. Iniciando aqui com a professora Suelma Moraes, idealizadora e coordenadora do programa. Vamos fazer uma série de perguntas à professora e, nessa oportunidade, ela vai elucidar sobre esse maravilhoso projeto. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada e obrigada por esse momento de poder falar um pouquinho sobre o nosso programa de estudos e pesquisas Armorial Ariano Suassuna. Professora, como você chegou até Ariano Suassuna? Me parece que esse projeto é bem centrado na obra dele. A pretensão é se transformar em algum tipo de política cultural? Sim, a nossa proposta com o programa de estudos e pesquisas Armorial Ariano Suassuna é que, de fato, nós tenhamos agora, no âmbito da Universidade Federal, um programa que ele esteja destinado a esse reconhecimento de uma identidade cultural regional, local e também no âmbito nacional. E nós chegamos até Ariano Suassuna, isso, é claro, a partir de vários anos já de estudos e na própria academia e na pós-graduação nós estávamos estudando Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, né? E então, a partir de Guimarães Rosa, eu pensei, poxa, nós precisamos também pensar algo mais local, um sertão que fosse mais próprio da Paraíba e algo mais, que falasse mais com os nossos alunos, né? É claro, a obra de Guimarães é imensa, mas eu queria um sertão brasileiro e que tivesse uma geografia bem próxima, né? Um espaço geográfico que falasse mais diretamente. E então a obra de Ariano ela veio e casou assim como algo bem, digamos assim, que reunisse as várias áreas do conhecimento, né? A área de ensino, a área de pesquisa e também a área de extensão. E isso porque nós pensamos, na graduação, nós temos algumas disciplinas e nós precisamos lidar com essas disciplinas. E qual seria o autor literário que pudesse, então, fazer essa ponte? E, então, Ariano, ele tem essa proposta, né? E também na área de extensão, que é uma área mais voltada para fora dos muros da universidade, a ideia era extramuros, como é que nós vamos falar também com a sociedade? E Ariano, ele desenvolve essa parte muito próxima, comunicativa, de uma identidade e especialmente de uma política mesmo na área, eu diria, na área da educação e na área da cultura, a partir das artes. Então, a Ariano acaba sendo esse norte que dá fundamento ao projeto, não é? Sim, e a partir também da obra, o Romance da Pedra do Reino, porque o Romance da Pedra do Reino é uma obra que é a obra maior de Ariano, não é? E que ela traz, digamos assim, todas as possibilidades de leituras desde a origem da Paraíba, também pensar o período da colonização do Brasil, da questão das etnias culturais. Então, isso foi bastante, digamos assim, algo que veio para dar realmente uma base para uma questão metodológica e pedagógica nessa área do ensino. Então a gente poderia dizer que vocês querem, de alguma forma, fazer uma política de cultura armorial, é isso? Sim, pensando na questão do armorial,
e nesse sentido, abrindo um pouco mais aquilo que se tem como compreensão do armorial, que eu penso que o armorial ele não somente ficou preso a uma década de 70, do período quando Ariano desenvolveu, mas ele dá uma sequência, né? Por exemplo, Ariano vai trabalhar com a questão das narrativas, né? E principalmente a questão das etnias culturais, também com os processos de tradições. E isso nós temos em todo o Brasil, isso é muito forte na nossa cultura. No Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, em Goiás e mesmo no Sudeste. Então, ele veio, de fato, para nos ajudar nesse processo na área da educação. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui que é bastante interessante para nós aprofundarmos a compreensão do projeto e do programa. Quais são os departamentos e parcerias e pessoas envolvidas no programa de estudos e pesquisas armorial Ariano Suassuna? Sim, é bem interessante porque é uma área que nós, a partir do momento que nós criamos esse programa de estudos e pesquisas, Ariano Suassuna, ele passou a integrar vários outros departamentos dentro da universidade, né? Por exemplo, departamento de letras, departamento de história, também a área da PRAC, que é uma área que desenvolve muitos projetos de extensão, e um dos objetivos do programa de estudos é esse, né? Ele acolhe vários outros projetos de vários outros departamentos, com temáticas também distintas, mas que estejam ligadas àquela área do conhecimento, né? Então, também o departamento de artes cênicas, departamento de turismo e hotelaria, porque esse programa, ele traz como um dos seus objetivos também fomentar a economia local na Paraíba. E, é claro, nesse primeiro momento que nós estamos desenvolvendo toda essa questão metodológica, pedagógica, dar um início, mas levar isso para o Brasil, e não somente para o Brasil, mas internacionalmente. Isso nós já estamos fazendo, dialogando com grupos de estudos, por exemplo, em Portugal. Isso tem ganhado um grande interesse, inclusive por causa dos processos de colonização do nosso país e das implicações que nós temos durante um longo período da nossa história. Perfeito. Então, quando você fala da economia, no sentido da economia criativa, poderíamos pensar desse modo? Sim, economia criativa, a questão do empreendedorismo, e muito legal você tocar nesse assunto, porque outras áreas que são mais tecnológicas na universidade, como, por exemplo, a questão da engenharia sucroalcooleira, ela também faz parte com a questão da gestão ambiental, e de implantar, né, em alguns lugares, alguns polos, a trabalhar com a questão ambiental dos municípios, né? E também na área do empreendedorismo e da economia criativa, nós temos a questão do turismo, que é muito forte na Paraíba, né? Então nós queremos explorar essas áreas a partir, eu diria, desse grande autor, Ariano Suassuna, que nos dá essa possibilidade com a sua literatura. Perfeito. E em que etapa esse projeto está? Em que etapa ele se encontra agora, nesse momento? Certo. Nós estamos ainda nesse momento na implantação, e eu penso que a implantação ela vai demorar no mínimo 3 anos, né? Nós queremos, de fato,
fundamentar muito bem isso e plantar uma semente e ver um resultado. Não é simplesmente um projeto que ele vem de uma curta duração, se executou esse projeto e pronto, passamos para outro. Não, é algo que ele traz uma continuidade, eu diria algo mais, ele traz uma permanência para que a gente desenvolva isso. Então ele está no período de implantação, mas como período de implantação nós já estamos com o nosso grupo de estudos, né? Isso exige também investigação, colher esse material, né? Nós temos como proposta uma biblioteca virtual também, e também material, e as ações que serão desenvolvidas ao longo desse período e que vão envolver eventos, que seriam as nossas ações e atividades que, ao mesmo tempo, nós estaríamos trabalhando com a prática desse projeto. É um projeto que ele traz uma teoria, mas ele também traz uma prática que ela necessita ser executada, né? Então vamos testar, né? A literatura de Ariano Suassuna. É possível haver esse reconhecimento no estado da Paraíba? Como é que dialoga com os outros estados, né? E aproveitando para dizer que nós também teremos aí um congresso internacional adiante, e nós já estamos com pelo menos 5 universidades na região do nosso país e que eles já vão participar com essa proposta da Armorial Ariano Suassuna. Então nós temos aí a UEPA, a Universidade Estadual do Pará, nós temos a Universidade Federal do Pará, nós temos a Unilassalle no Rio Grande do Sul, nós temos no Sudeste a Universidade Metodista de São Paulo, também no Centro-Oeste a PUC Goiás, e aqui na Paraíba nós temos a nossa universidade, a Universidade Federal da Paraíba, e também uma parceria com o Instituto Federal da Paraíba, Instituto Federal Tecnológico da Paraíba. Então, que maravilha, né? A gente chegar nesse projeto, nesse empreendedorismo cultural. E para ficar mais claro para o espectador, quais são os objetivos específicos dessa empreitada? Sim, são vários objetivos. Eu vou citar apenas alguns dos objetivos. Um deles é fomentar a diversidade cultural e também as expressões criativas no interior da Paraíba, principalmente. Nós queremos alcançar o interior da Paraíba. E nós sabemos que no interior da Paraíba há uma riqueza, não apenas do solo, da sua geografia, mas também de vários artistas, né? Então, nós estamos em busca desses talentos também. Então, é fomentar a cultura, a diversidade cultural, e pensando nesses aspectos, a diversidade cultural também da própria etnia que compõe essa nossa realidade, né? Também, a partir das obras, trabalhar a questão dessa literatura fronteiriça. O que seriam, então, essas literaturas fronteiriças? A obra de Ariano, ela traz essa possibilidade, né? E ele nomeia todas essas obras que ele traz como interlocutores à sua obra maior. E essas fronteiras nos remetem, então, a, digamos assim, a algo mais universal, né? Apesar de nós escutarmos muitas vezes há um regionalismo na obra de Ariano, sob o meu ponto de vista, há uma universalidade na obra de Ariano a partir do momento que ele dialoga e traz esses interlocutores e todas essas obras fronteiriças literárias, né? Uma outra questão, a questão
e que isso nos é muito caro, pensar uma metodologia pedagógica de ensino a partir das obras literárias de Ariano Suassuna. Então, desde a questão da história, da geografia, na área de ciências das religiões, principalmente, e várias outras áreas é possível observar na obra de Ariano. Eu nem vou citar, porque se você for ao livro e começar a ler, você vai ver quantas possibilidades dessas obras fronteiriças você vai ter como possibilidade, né? Então, inclusive, nós queremos montar esses cadernos, digamos, metodológicos e pedagógicos para cada área de ensino, uma vez que várias áreas elas contribuem nesse processo. E claro, uma questão importante para nós é aquilo que nos é cobrado muito na área da educação e do MEC. Nós temos que fazer a ponte com a teoria e a prática. Nós temos que pensar nesse egresso do nosso curso de graduação, como é que nós vamos capacitar esse profissional para ele atuar nesse mercado. E aí entra a questão do empreendedorismo, que é muito importante para nós. Então, nós temos a questão da teoria, mas também da prática nesses espaços e trazendo a questão também da sustentabilidade, né? Que é também essa, digamos assim, essa integração de uma forma, eu diria, mais holística, né? E que os conhecimentos eles não estão departamentalizados, mas eles conseguem dialogar entre esses vários âmbitos e dar essa formação para o nosso aluno, para esse egresso, que ele esteja apto a dialogar com as diferentes áreas quando ele sai da universidade, né? Ele sai já um profissional que sabe fazer essas diferentes leituras. Perfeito, professora. Eu gostaria de aproveitar e pedir uma opinião para quem não conhece a obra de Ariano Suassuna. Qual seria a primeira leitura que você indicaria para o público começar a imergir nesse universo do Ariano Suassuna? Bem, eu indicaria o Romance da Pedra do Reino. Eu diria a você, olha, não é uma obra simples, uma obra fácil para ler, mas é uma obra que ela nos encanta, né? Ela traz desde o trágico, o cômico, essa questão do humor de Ariano é muito forte, mas principalmente porque ela vai nos ensinar a compreender melhor o nosso Brasil. Que maravilha, pessoal! Nós terminamos então esse programa com a professora Suelma Moraes. Eu sou Sidney Azevedo e fica a dica do livro, O Romance da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Até a próxima!